Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação, se não mais tanto tempo em vão, se o nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, Eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. La, 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 mais amor em mim. Queridos, graça e paz estejam sobre todos. Sou muito grato de ter você nesse tempo e eu quero aproveitá-lo da melhor forma possível, tentando extrair contigo algo essencial para a nossa vida. Eu espero que esse vídeo e esse tempo encontre cada um bem, em paz, em saúde, em harmonia
E o desejo que eu tenho é que Deus possa nos guiar no caminho dele. Queridos, vamos fazer uma oração pedindo que Deus esteja entre nós e que esse tempo seja um tempo de reflexão pertinente para a vida. Vamos orar. Santo Deus, nós nos achegamos diante do trono da graça do Senhor, buscando, Pai, socorro, buscando orientação, buscando, Pai, iluminação do Espírito Santo, para que nossa mente e coração possam receber a Tua palavra. Eu sei, Senhor, que nós temos realmente grande necessidade de receber a Tua instrução. E assim eu te peço, Deus, fala conosco, instrua-nos pelo Teu caminho e dá-nos, ó Pai, total condição de viver de maneira digna na Tua presença e também, ó Pai, de dedicar a nossa vida em prol daquilo que é nobre e necessário. Eu peço que o Senhor esteja com cada um, em cada lugar onde estiver, e que paz dos céus possa vir sobre todos. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Queridos, nesse tempo de reflexão, eu quero estimular seu pensamento de uma maneira sensível e eu entendo que necessária. Pare para pensar. Qual foi a última vez em que você fez uma visita a alguém? Eu não estou pensando em amigos e familiares, mas uma visita a uma pessoa diferente do seu círculo íntimo e normal, cotidiano, com a finalidade de fazer um estudo bíblico, ou de ter um tempo de oração, ou para prestar algum tipo de ajuda, seja ela familiar, no sentido de relacionamentos, ou mesmo material. Faça uma análise. Qual foi a última vez em que você, que talvez já teve essa experiência antes, onde você diria, nossa, eu olho para trás e muitas vezes eu visitei pessoas, eu fiz estudo bíblico, eu evangelizei a pessoa na casa dela, eu tive tantas oportunidades, querido, pare para pensar. Você se lembra qual foi a última vez que você fez isso? Você se lembra qual foi a última vez em que você compartilhou a boa nova do Evangelho da Salvação com alguém? Você se lembra qual foi a última vez em que você deu um livreto ou um panfleto evangelístico? Ou você teve, mesmo na rua, rapidamente, uma interação com alguém em que você semeou a semente da salvação para aquela pessoa? Queridos, eu estou te convidando vocês a pensar. Eu estou sendo honesto quando digo isso. Eu também tenho pensado nisso. Nesse tempo, e antes desse tempo, enquanto eu pensava nesse assunto que queria levantar com vocês, meu coração ficou realmente refletindo sobre quando foi a última vez, ou de fato, será que nos últimos tempos nós tivemos momentos de qualidade em que nós fomos? Talvez a gente pode dizer assim, mas a gente está na pandemia. A pandemia não permite isso. Tem 6 meses que o vírus está aí, então a gente não pode. Mas, querido, vamos fingir que não teve essa coisa da pandemia. Pensa no período antes da pandemia. Eu acho, e eu tenho realmente quase certeza, que a maioria de nós já não estamos mais acessando as pessoas como antes. E a gente poderia ser até um pouco mais brando nesse pensamento, pensando que já não é tão simples mais ir até as pessoas, mas vamos refletir um pouquinho sobre como nós vemos as pessoas. Já parou para pensar que, com frequência, quando nós estamos no trânsito, nós não olhamos para aquela pessoa que está dirigindo, que está incomodando o nosso desenvolvimento mais apressado, ou quando a gente fica chateado com o motociclista que está entrando em qualquer lugar e a gente se incomoda com aquilo, ou o pedestre que atravessa no lugar errado. Quantas vezes nós olhamos para aquelas pessoas e pensamos, é alguém a quem Deus ama, é alguém que precisa ouvir a palavra da salvação? Será que quando você está nesse cotidiano, nesse cenário, você consegue olhar para as pessoas e ver nelas alguém que é alvo do amor de Deus
e que precisa ouvir a mensagem de que Jesus ama essa pessoa e que Deus quer o melhor para ela. Será que é assim que nós vemos? Eu estou te convidando a pensar, querido. Te convidando a pensar que provavelmente nós não somos uma geração que vai, uma geração que vê, uma geração que tem empatia, simpatia pelas pessoas e que, como consequência disso, já não produz o resultado que o nosso Mestre Jesus espera. Eu quero te dizer que se nós insistirmos em olhar o pedestre, o motociclista ou o motorista da rua como um inimigo da minha viagem mais rápida e mais eficiente, que se nós olharmos as pessoas próximas de nós como pessoas que são perigo para nós, se nós olharmos para o sexo oposto apenas como um alvo da minha paixão romântica ou erótica, ou se nós olharmos para as pessoas que interagem com a gente como um cliente em potencial, e se nós não olharmos para essa pessoa como alguém a quem Deus ama, alguém por quem Jesus morreu, alguém que precisa sim, assim como nós também um dia andamos por aí desorientados e alguém se importou em falar com a gente, se nós esquecermos que essas pessoas também precisam ouvir a notícia de que Deus ama essas pessoas e que Deus pode perdoar os pecados delas, querido, se nós esquecemos disso, nós falhamos. Se você pensa nesse assunto, e se seu coração e sua memória dizem para você, você não está indo, você não está olhando para as pessoas com um olhar de amor como Jesus Cristo faria, é tempo de refletir, é tempo de mudar. O Evangelho de João, capítulo 15, ele traz para nós uma mensagem pertinente. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, a palavra diz a seguinte mensagem. Jesus diz: não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu escolhi vocês. E eu vos designei para que vão e deem frutos, e frutos permanentes. E assim, tudo o que pedirem ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto eu vos mando, que vocês amem uns aos outros. Querido, olha a palavra de Cristo. Ele está falando para os seus discípulos. E se nós nos afirmamos que somos discípulos, essa palavra é para nós. É como se nós pudéssemos ainda hoje ouvir pelo nosso ouvido Cristo dizendo: não foram vocês que me escolheram. Querido, para pensar nisso que Cristo diz. Não fomos nós que saímos à caça, à procura do Cristo. O fato de que hoje nós temos relacionamento com Ele, o fato de que nós chamamos Cristo de Senhor e Mestre, significa que alguém teve que tomar a iniciativa para que houvesse o relacionamento. E a iniciativa não partiu de nós. Foi Ele quem desceu dos céus. Foi Ele quem morreu na cruz. Foi Ele quem saiu de cidade em cidade convidando as pessoas a se tornarem seus discípulos. E Jesus Cristo, então, Ele é quem toma a iniciativa e é Ele que fala para os discípulos: se hoje eu sou o mestre e vocês discípulos, é porque eu tomei a iniciativa. Eu escolhi vocês. Eu é que fiz o que era necessário para que houvesse esse relacionamento. Quando Cristo fala que foi Ele que escolheu, irmãos, é como se Ele estivesse dizendo: olha, eu é que tive a intenção, o projeto é meu, o plano é meu, e eu sou quem pode dar os objetivos. Então Ele diz: eu escolhi vocês, e no ato de escolher vocês, de escolher formar um corpo de discípulos, eu fiz isso com uma finalidade, e a finalidade é ir e produzir fruto.
E não apenas fruto temporário, não apenas um fruto passageiro, mas frutificar naquilo que permanece, naquilo que é durável, naquilo que tem valor verdadeiro. E sabe, querido, quando Jesus Cristo diz que a intenção dele em ter discípulos e em salvar a humanidade, em escolher um corpo de pessoas para que pudessem trabalhar na causa em que ele trabalha, Cristo está dizendo, eu quero que vocês vão, eu quero que vocês deixem o lugar em que estão e se coloquem em movimento, que vocês possam sair da zona de conforto e fazer aquilo que produz benefício, aquilo que é resultado, aquilo que é benéfico, querido. É como se Cristo dissesse, eu quero ver os meus discípulos, que eu escolhi, não parados em casa, não presos no prédio, não presos atrás da tela do computador ou do celular e fazendo isso. Tudo bem, isso é uma forma de ir. Mas, querido, Cristo, ele sempre nos convida a estarmos em movimento, em ação, frutificando e produzindo. Você consegue entender isso? É como se Cristo dissesse, eu escolhi, eu tomei a iniciativa, então eu dito as regras. E Cristo então afirma, a regra é, vai e frutifica. No final do Evangelho de João, Cristo diz, assim como o Pai me enviou. E pense, o Pai enviou o Filho e ele veio e fez o que o Pai quis. Cristo diz, eu também vos envio. Jesus Cristo dá o exemplo dele mesmo, quando ele afirma, o que eu fiz, vocês também devem fazer. E quando nós paramos para pensar, queridos, nós vemos que Cristo, ele foi uma pessoa, ele foi alguém que fez, que agiu, que foi. Alguém que estava em constante movimento. Mas não apenas um movimento desgovernado, não. O movimento de Cristo era sempre orientado para pessoas, para o benefício de pessoas, para a salvação, o resgate da humanidade perdida. Então, quando Cristo diz, eu quero que vocês saiam, eu quero que vocês se movam, eu quero que frutifiquem. É como se Cristo dissesse, pratique boas obras, faça o bem, ame as pessoas. Ele disse no versículo 17, o que eu mando é, ame o seu próximo. E quando, querido, nós praticamos obras que são resultado de amor, nós estamos aí frutificando. E a pergunta que fica é, o que é fruto? Será que fruto é apenas boa obra no sentido de alimento, vestimenta, carona, abrigo? Isso é boa obra, querido, e é obra preciosa, é valiosa isso. Mas boa obra é o ato também da evangelização, o ato de conduzir os perdidos ao caminho da vida e da salvação. Porque esse é um fruto que permanece. Quando alguém, como diz Colossenses 1, é resgatado do império das trevas, ou seja, da ignorância, do pecado, daquela vida sombria, triste e vazia, e é transportada para o reino do Filho do amor de Deus, que é Cristo. Quando essa pessoa é transformada então, e tem a sua vida nova, a sua posição modificada também, olha como que esse é um fruto que permanece. Alguém que estava em trevas e perdido, indo no caminho da morte. Essa pessoa agora, ela vai andar no caminho da vida. Olha como esse é um fruto que permanece. Isso significa dizer que quando nós alimentamos, damos água para o que tem sede, roupa para o que não tem roupa, abrigo, moradia, quando nós ajudamos e provemos recursos, isso é fruto. Mas Cristo também está visando que nós possamos mostrar o caminho da salvação para um mundo que está perdido, indo atrás de deuses falsos, indo atrás de projetos vazios e que precisam ouvir a mensagem que dá direção
e que dá salvação verdadeira. Mas como o mundo vai ouvir essa palavra? Ou como o faminto vai ter o alimento, o sedento a água? O que anda nu vai ter a vestimenta? Se nós não formos pessoas que vão. Meu coração, querido, tem de fato sofrido e sentido um baque pesado e profundo pelo temor de que nós estamos parados demais. Estamos inertes, ineficientes, inativos. Dá para falar um monte de sinônimos. E tudo isso é resultado, querido, de um problema grave. Eu aqui vou afirmar para vocês algo que o escritor de Hebreus fala, que a paralisação do povo de Deus é resultado do peso e do pecado. Isso impede o cristão de se mover, de andar e fazer o que precisa ser feito. É um fato. Se eu olhar para a minha própria vida e dizer, olha, Tiago, você está parado, um cristão inativo, ineficiente. Bem, a resposta eu sei qual é. São os pesos e pecados que eu tenho acumulado na minha vida, que me tornam esgotado, que me tornam desanimado, ou que acabam desviando a minha atenção para outras coisas. E quando eu faço uma autoanálise, eu poderia dizer, nossa, como eu parei. Querido, olha como isso é verdadeiro. Olha como isso se aplica na nossa vida. Quando nós vemos alguém que não está em movimento e fazendo, não é porque a pessoa amadureceu muito, né? E agora ela está em outro nível, outro patamar. Não é porque ela está espiritual demais da conta e que agora ela fica só num cômodo fechado e ali ela vive mil maravilhas na espiritualidade. Querido, não. Talvez eu estou errado. Mas eu acho que eu não estou errado. Quando nós trazemos pesos para a nossa vida, e às vezes coisas boas se tornam peso. Às vezes projetos que temos, às vezes o nosso temperamento, o nosso senso crítico, a nossa personalidade, as metas que traçamos para a nossa vida, viram um peso. Não necessariamente que é ruim, mas aquilo nos paralisa de alguma forma. E o pecado, querido, pecado traz culpa, pecado traz fadiga, pecado traz peso na consciência. Pecado coloca o cristão num ciclo onde pecado gera frustração, frustração leva a pecado e fica esse círculo vicioso, aquela coisa em que nós ficamos presos. Mas não é uma prisão prazerosa, muito pelo contrário. É uma prisão degradante. Porque como diz o salmista, enquanto eu me calei, enquanto eu não confessei e deixei meus pecados, é como se os meus ossos secassem. É como se no meu corpo eu sentisse o peso do pecado e da culpa. E querido, se nós vamos fazer aquilo que o nosso mestre que nos escolheu deseja que façamos, que é ir e frutificar, amando as pessoas, se nós vamos fazer o que Cristo fez, nós precisamos nos desembaraçar de todo o peso e de todo o pecado que constantemente nos assedia. E sabe de uma coisa? Se nós somos uma geração muito presa aos aparelhos tecnológicos, arrastando tela do Instagram e do Facebook o dia inteiro vendo a vida do mundo, ou se a gente fica vendo novela o tempo todo, vendo série o tempo todo, porque o cenário mudou, né? Antes a gente criticava a pessoa que é noveleiro, mas agora tem o que só vê série, que é quase a mesma coisa, né? E, de fato, irmãos, essas coisas roubam a nossa atenção. Ah, só vai jogar videogame o tempo todo. Ah, mas só vai mexer com carro o tempo todo. Só vai andar de bicicleta o tempo todo. Vai ver futebol o tempo todo. Irmãos, pare para ver. Existe uma série de coisas
que são boas por essência, mas que nós permitimos que elas se tornem exageradamente na nossa vida. Algo que podia ocupar um pequeno espaço, nós deixamos que ela vai se avolumando na nossa vida e aquilo se torna na nossa rotina um peso que nos paralisa. E já parou para pensar como isso deve frustrar o nosso Cristo? Já parou para pensar, irmãos, se Jesus Cristo estivesse andando na nossa geração? Eu tenho certeza que ele nos advertiria muito contra as distrações do nosso mundo. Como nós somos uma geração que está caída debaixo dos pesos e debaixo dos pecados. Eu não estou aqui, irmãos, e confesso que eu não comecei esse vídeo para criticar uma coisa especificamente. Mas é um ciclo problemático, porque nós gastamos muito tempo na frente da TV e na frente do celular ou do computador, o que quer que seja. E ali nós nos deparamos com uma série de vaidades. Ali nós nos deparamos com as promessas de riqueza e a vaidade da riqueza, do corpo saradão. Ali nós somos estimulados ao adultério. Ali nós somos confrontados com a pornografia o tempo todo. Ali as nossas cobiças são aguçadas o tempo todo. E nós passamos o tempo, horas e o tempo todo, grande parte do nosso tempo, recebendo aquilo para dentro da nossa vida. Aquilo se torna um peso porque ocupa um grande espaço. E junto com ele vem a tentação, vem o estímulo daquilo que é ruim. Olha o perigo disso. Ou os lugares que frequentamos, ou as companhias que temos, ou os hábitos que criamos para a nossa vida. Queridos, nós precisamos ir. Precisamos frutificar. Precisamos produzir alguma coisa. E eu tenho certeza que não é dentro de casa, que não é atrás da tela do celular como eu estou agora. Eu tenho certeza que não é assim que a gente vai fazer uma diferença no mundo, querido. Isso é útil, mas essa não pode ser a nossa realidade. Não pode ser o que nós vamos nos acostumar. O Tiago atrás de uma tela gravando ou falando ao vivo e você ouvindo o Tiago atrás de uma tela e todo mundo interagindo atrás disso o tempo todo, querido. É hora de ir, de olhar pessoas nos olhos e de fazer alguma coisa. A pandemia vai passar. Nós vamos nos deparar com uma nova realidade. Mas será um momento em que nós vamos de novo voltar a ter contato pessoal. E eu sinto, querido, que é tempo de a Igreja de Deus se erguer como comunidade escolhida para ir e frutificar. Se você pergunta então, Tiago, o que Jesus quer de mim? A resposta está clara. Ame as pessoas. Vai e produza fruto, fruto que permaneça. Será que nós somos pessoas que de fato têm produzido fruto e resultado? Querido, não se acomode. Não se acomode. Não permita que seu corpo, seu espírito aceitem a escravidão do que essa vida tem imposto. Eu acho que nós estamos precisando de um ato de coragem para romper com hábitos e padrões que nos impedem de cumprir a vontade do nosso Cristo. Eu quero fazer parte contigo de algo melhor. Quero fazer parte contigo de algo que é vivo e verdadeiro. Algo que é pessoal, irmãos, porque Deus ama pessoas. E nada se compara com o contato que pessoas têm com pessoas. Eu quero te convidar a pensar sobre isso. Quero te convidar a falar com Deus sobre isso. A confessar pecados. E a lembrar do que está escrito no livro de Hebreus. Eu vou ler o texto.
Não precisa abrir sua Bíblia lá, né? Mas medita nisso depois. Hebreus capítulo 12 que diz: portanto, visto que temos ao nosso redor uma grande nuvem de testemunhas, aqueles do passado que já viveram a sua jornada com Cristo e foram vitoriosos, as testemunhas que nos cercam no nosso dia a dia e na nossa vida, irmãos. Nossa vida, ela é vida entre pessoas. Somos rodeados de testemunhas. O escritor diz: desembaraça-se então de todo o peso, de todo o pecado que constantemente nos assedia. E corramos então com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, mas ele está agora sentado à direita de Deus. Considera então atentamente àquele que suportou uma grande oposição dos pecadores, para que nós não fiquemos fatigados e não desmaiemos em nossas almas. Querido, se você está sentindo que está fatigado, que você está desmaiado, que sua alma, que o seu coração, que um dia vibrou e foi de fato movido e comovido pelo relacionamento com Cristo, eu quero te fazer esse convite. Olha atentamente para o Cristo. Corre essa jornada. Faz aquilo que precisa ser feito. Se desembaraça dos pesos e dos pecados e corre a carreira. Seja uma pessoa que vai. Porque o que o nosso mundo precisa é de gente que vai. É de gente que faz. De gente que se envolve. Cristo disse: eu escolhi você para ir e frutificar. Será que nós vamos fazer a vontade do nosso Mestre? Te convido a pensar sobre isso. Amado Pai, eu rendo graças por essa reflexão. Rendo graças por essa palavra, Deus. Ajuda-nos a entender e viver. E por favor, Deus, livra-nos dos nossos pesos e pecados. E dá-nos, ó Pai, força e coragem para que possamos ir e frutificar e fazer o que precisa ser feito, Pai. Arranca, Deus, cada um de nós do nosso comodismo. Ó Deus, tira, Pai, a tua igreja e o teu povo dessa inércia vergonhosa que nos impede de frutificar. Revela-nos, ó Pai, os nossos pecados e falhas. E ajuda-nos, ó Deus, a ir adiante para a tua glória. Nós queremos frutificar, Deus, para a tua glória. Queremos ver almas sendo salvas, Pai, para a glória do Senhor, ó Deus, e para o bem delas. Queremos ser parte, Deus, de algo vivo, algo que é verdadeiro, Pai. E assim nós te pedimos, usa, Deus, a nossa vida. É o nosso desejo e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Querido, eu vou deixar na descrição desse vídeo alguns textos bíblicos. E eu quero te incentivar. Pense sobre isso. Fale com Deus sobre isso. Mas não deixe de tomar uma atitude, de fazer alguma decisão que precisa. Precisamos ir e frutificar. É isso que Cristo espera. Desembaraça dos pesos e dos pecados e olha para Cristo. Espero que Deus te abençoe e que dos céus, que Deus possa te dar paz, misericórdia e graça. E que você possa ter dentro do seu coração aquele desejo vivo e ardente de fazer tudo que está ao seu alcance para a glória do nosso Deus.